Então, meus irmãos, vamos à palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Nós estamos meditando nesta carta de Paulo aos Romanos desde o começo do ano. E agora estamos chegando nesse capítulo 6. Então, Romanos capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Então vamos prestar bastante atenção. Esse capítulo aqui, dificilmente ele é ensinado e pregado. Se você for ver todas as programações da televisão, do rádio, dificilmente você vai encontrar alguém pregando e ensinando Romanos 6. Mas ele é parte do Novo Testamento, é parte do Evangelho. Então, se eu não compreender Romanos 6, ainda a minha fé vai ser defeituosa em muitas coisas. É difícil, Romanos 6 é difícil. Mas Deus nos dá clareza sobre isso. Então vamos ler. Ele começa fazendo uma pergunta, Romanos 6:1. Que diremos, pois? Ele está fazendo uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Agora, olha, está escrito isso na sua Bíblia, isso é verdade. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Que é isso, pastor? Como viveremos no pecado, nós, o que para ele morremos? Então nós morremos para o pecado? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Olha como isso é importante. Vou ler de novo, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha, leia e entende, isso aqui é verdade. Porque se fomos unidos com ele, então nós somos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora a chave é o versículo 6. Sabendo isso, o que significa? Que eu preciso saber que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Como? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, olha o que ele afirma, nós já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora leia e entenda, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque, olha lá, o pecado não terá domínio sobre vós. Como, pastor? É isso mesmo, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora, olha a divisão da velha aliança e da nova aliança. Pois não estáis debaixo da lei. Estamos debaixo do quê? Sim, da graça. Eu vou ler de novo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estás debaixo da lei, Velho Testamento. Aonde nós estamos? E sim, debaixo da graça. Ele divide aqui de uma forma fácil de se perceber. Então, mas como é isso, pastor? Como ele começa dizendo no versículo 1
do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele fala: de modo nenhum. Como eu vou viver no pecado, nós, o que para ele morremos? Então, o que é o pecado? Na maior parte da nossa mente é assim: pecado é assim, ó, de vez em quando, se eu fizer uma coisa errada, é pecado. Se eu perder a paciência, é pecado. Ah, se eu cobiçar, é pecado. A gente pensa que pecado é só uma coisa externa que eu faço, eu sou tentado. Mas pecado é muito mais que isso. Pecado é um sistema de destruição, de corrupção, que entrou lá em Gênesis 3 quando Adão pecou. É que nem um vírus. Entrou no primeiro casal, contaminou eles se tornaram destituídos da glória de Deus. Eles se tornaram estragados. O ser humano é totalmente estragado, pervertido, destruído, espírito, alma e corpo. Então o pecado é um sistema maligno que entrou na natureza humana, no homem, lá dentro do homem, e destruiu o homem, a mente, as emoções, o corpo está instalado nele, o corpo vai morrer, por isso que a morte existe. E o homem se tornou um ser programado para fazer coisa errada. Então quando ele faz uma coisa errada fora, é porque ele é assim, ele só está expressando aquilo que ele é por dentro. Não é uma questão de se eu não fizer aquilo, o problema é que dentro de mim tem uma coisa errada, que se chama pecado, que quer me levar a fazer coisa errada, a julgar as pessoas, a condenar as pessoas, a cobiçar, a mentir, a fazer um monte de coisa errada. Então eu tento controlar isso, eu me visto de crente assim, né? Mas por dentro acontece mil e uma coisa estranha que eu não conto para ninguém. Geralmente a gente chega na igreja com aquela aparência de santo, paz do Senhor, amém, paz de Deus, tudo bonito, né? Mas ninguém conta a coisa que se passou por dentro, os pensamentos errados que se passaram na cabeça. Os homens não vão contar que foram tentados olhar para a mulherada na rua. Não vão contar, nem as mulheres vão contar que foram tentados olhar para os homens também. Elas não vão contar isso. Mas lá dentro aconteceu tudo isso. Sim ou não? Aconteceu. Olha como nós somos estranhos. Por quê? Porque o pecado é um sistema de destruição que entrou no primeiro casal. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou para todos, todos pecaram. Então toda a raça humana é estragada, ela é destruída. Ela é incapaz de chegar no nível de Deus. Ela está programada para fazer coisa errada. Então quando você vê um indivíduo fazendo uma coisa fora, que a gente fala que é o pecado, é porque ele é dentro dele assim. É o que ele é por dentro. Ninguém vê o nosso interior. Vocês estão entendendo isso ou não? Deixa eu pular algumas coisas aqui para trabalhar nisso. Eu sei que vocês já ouviram isso bastante vezes, mas vamos lá. Mateus 15, vamos lá. Mateus 15. Jesus está falando, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Então, eu não vou explicar tudo isso de novo, mas vamos só ler Mateus 15, 19 e 20. Vamos ler o 16 também, que ele está respondendo para os discípulos. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então o que contamina o homem? Aponta um homem, mesmo crente, mesmo sendo apóstolo, profeta, pastor, vaso, missionário, seja lá quem for. Aponta um que não tem essas coisas dentro dele. Ele já tem que ir direto para o céu. Olha lá. Porque do coração do homem procede os maus desígnios. De onde? Lá dentro. Procede os maus desígnios, os homicídios, o adultério, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar as mãos, não contamina. Então, o que é que vem de dentro das pessoas? Olha lá, os maus desígnios, os homicídios, o que mais você vê na televisão, homicídio, o tempo todo.
os adultérios. Então não é que é um demônio de adultério. As pessoas jogam tudo para cima do diabo. É o demônio do adultério, é o demônio da prostituição. Não, Jesus não está dizendo que isso aqui é demônio, está dizendo que isso vem de dentro do homem. Que a tentação para adultério vem do coração, a tentação para se prostituir vem de dentro. Ele não está dizendo que é um monte de demônio tentando o indivíduo para se prostituir. Não, ele está dizendo o que contamina o homem vem lá, o problema está dentro, é o que ele é por dentro. Porque do coração do homem procede os maus desígnios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, as mentiras, as blasfêmias. Vamos lá, Marcos 7. Vai no mesmo texto, lá em Marcos. Marcos 7, do versículo 20 em diante. Ele vai dizer a mesma lista e vai acrescentar um pouquinho mais. Marcos 7, 20. E dizia: o que sai do homem, isso que é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede lá os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, olha lá, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de onde? Vêm de dentro. E contamina o homem. A contaminação vem de dentro para fora. Por quê? O que é o pecado, então? A raça humana, eu falo como vírus para a gente entender. O vírus entrou no primeiro casal lá quando pecaram. Eles foram destruídos. Deus disse para eles: quando vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Eles morreram. Eles continuaram vivos externamente, mas lá por dentro eles morreram e foram destruídos. Então, quando eu falo em pecado, não é só o indivíduo que mentiu ali. É esse sistema que corrompeu a terra, corrompeu os animais. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. É esse sistema de corrupção que está na natureza humana, que estragou toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Paulo diz em Romanos: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele fala: todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Então a raça humana, se tratando da grandeza, do nível de Deus, ela é inútil, está extraviada, está estragada. Então quando eu falo pecado, não é só um errinho. É uma coisa muito mais profunda que está dentro do homem, da natureza dele. É um vírus, é que nem um HIV que entrou e destruiu, tirou toda a imunidade do homem e leva ele para a morte. E ele produz coisa errada. Está bem claro isso, o que é pecado? Então toda a raça humana ela é estragada. Ela é estragada. Toda a mente estragada. O mundo emocional é um problema sério. E o corpo é pior que o diabo. Porque é nele que se manifesta o adultério, a lascívia, os desejos, as coisas erradas, as vontades, né? Depois que entrou essa doutrina de libertação, falaram que tudo isso é demônio. Mas a Bíblia não diz que prostituição é demônio, que adultério é demônio, que lascívia é demônio. Diz que a carne produz essas coisas. Nós falamos que tudo é demônio, né? Depois que algumas igrejas da mídia se levantaram e tudo é macumba e demônio. Mas a Bíblia diz que está lá dentro, uma coisa da carne do homem, é o pecado. Está bem claro isso na sua mente? Então olha como você é errado. Uma grande descoberta que o crente tem que fazer. Ele tem que entender que ele é incapaz de, pelos seus próprios esforços, voltar para Deus. Enquanto o crente não entender isso, ele acha que ele é um pouquinho bom, um pouquinho mais santo. Se ele cumpriu algumas normas da igreja, ele acha que, opa, estou bem, vai julgar o irmãozinho que não cumpriu. Enquanto o crente não entender que ele é um problema sério, que ele é incapaz de poder voltar para Deus por si próprio, que ele se tornou inútil, que se não é uma ação de Deus, ele é imprestável. Você já descobriu que você é assim ou não? Você pode até estar discordando, né? Achando que você é um pouquinho santo, porque não faz certas coisas. Mas quando você descobre o que é o pecado e aquilo que você é, aquilo que você herdou de Adão,
e aquilo que você se tornou, e descobre que você é incapaz. Se Jesus não vem no mundo, nós somos incapazes de vencer essa coisa chamada pecado. Quando você entende isso, então aí você vai se humilhar de verdade. Porque a pessoa pensa que se humilhar é orar assim: ó Deus, eu sou um pó, eu sou um verme, eu sou um coitado, não sou digno. Aquela oração de fariseu. Não, o fariseu só se exaltou, né? Está. Sabe aquela oração: eu sou um pó, eu sou um verme. Não, isso é tudo farsa. Quando você entender que o pecado te destruiu, você é incapaz de chegar no nível de Deus para poder agradá-lo, que o melhor que você produz é manchado pela carne. Se não é Jesus Cristo, não tem como sair dessa. Quando a gente entende isso, então, Senhor, eu descobri que eu sou incapaz de ser um crente verdadeiro. Eu estou iludido, às vezes, com a minha igreja, com a doutrina. Eles puseram um montão de regra na minha cabeça. Então é uma lista de não pode e uma lista de pode. Então, se eu não posso, isso eu posso. Então eu estou bem. Se eu estou meio equilibrado mais para o posso fazer e menos, né? A gente pensa que eu, então não. Então nós somos incapazes por conta própria. Se não é a intervenção de Jesus aqui na terra, nós estaremos para sempre perdidos, perdidos mesmo. O melhor, a nossa melhor obra que a gente pode produzir, quando ela chega diante de Deus, ela chega cheia de defeito, porque foi produzida por um homem defeituoso. Foi por isso que Deus precisava de um homem perfeito para salvar a humanidade. Não tinha ninguém, veio ele mesmo, nasceu da Virgem, Deus, homem, homem, Deus, os dois ao mesmo tempo. E aqui na terra ele foi perfeito, nunca pecou, e foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então pecado é isso. Essa coisa horrível que destruiu a raça humana, que contaminou todo mundo, que deixou todo mundo atrofiado, deformado, né? Incapacitado de por conta própria voltar para Deus, que produz um monte de coisa errada. Mesmo a gente crente, você pode, não, eu não faço isso, não faço aquilo, mas e dentro da tua cabeça as coisas que você pensa, e os desejos que vem na tua carne, você luta assim, mas aquilo está lá dentro. Fala, de onde vem isso? Porque eu sou assim, eu não quero ser assim. Está bem claro isso na sua mente com relação ao pecado, esse sistema de destruição? Isso está na raça humana e no planeta inteiro, debaixo de maldição. Então agora vamos lá. Agora vem a coisa libertadora de Romanos 6, que a gente precisa entender. Deixa eu chegar lá de novo. Romanos 6, ele faz a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Mas Deus, eu estou com dificuldade. Como é que eu morri para o pecado? Como é que eu morri para o pecado? Como é que eu morri para esse sistema e fui liberto dele? Como é que... Acho que esse capítulo 6 de Romanos não foi inspirado por Deus. É heresia. Então ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Então Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que nós morremos para esse sistema, morremos para essa coisa chamada pecado, morremos. Ele está dizendo isso. Continuando, agora ele vai começar a explicar: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em quê? Na sua morte. O que é o batismo? Imersão, é um mergulho, né? Então ele está dizendo que nós somos mergulhados, imergidos na morte. Nós fomos sepultados na morte de Cristo, junto com Cristo. Continua a leitura. Ou porventura ignorais, versículo 3, que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora olha lá que coisa. Sabendo isso, nós temos que saber que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está o quê? Justificado do pecado. Então o que é isso? Isso está na Bíblia, é verdade, está na Bíblia. É inspirado por Deus? É. Então, como é isso que o nosso... Quando ele está dizendo o velho homem, ele está escrevendo isso aqui para a igreja. Então Paulo tem entendimento que o velho homem é tudo aquilo que veio de Adão. Toda essa herança do pecado que contaminou a raça humana inteirinha. É o velho homem. Mas ele está dizendo que esse velho homem foi para a cruz. Foi crucificado com ele na cruz. E foi morto e sepultado na morte. Então vamos tentar te explicar isso. Deus criou o primeiro casal. Esse primeiro casal seria o cabeça da raça humana inteirinha. Deus abençoou ele e falou assim: vocês se multipliquem, encham toda a terra, domine a terra, sujeitai a terra. Deus abençoou e disse: multiplicai-vos. Só que esse casal se contaminou, ficou estragado e começou a se multiplicar. Isso é bem simples. E todos os filhos que foram nascendo deles já nasceram estragados, corrompidos e destruídos. O primeiro filho, Caim, matou o segundo filho. Olha como Caim já nasceu problemático. Porque ele já matou o seu irmão mais novo, que foi o segundo filho, Abel. Já matou. Olha a natureza de Caim. Olha como ele já saiu problemático, destruído, estragado, com instinto para homicídio. E a Bíblia não diz que ele estava endemoniado quando matou Abel. Nós vamos dizer isso. Tudo é o demônio. Mas a Bíblia não diz. Olha como ele já nasceu estragado. Então esse primeiro casal se estragou, pegou o vírus. Geraram filhos e filhas, e toda a raça humana, ela veio do primeiro casal. Agora a gente pode dizer assim: mas Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Eu vim nascer vários milhares de anos depois. Eu não tive a oportunidade de Adão que teve de comer o fruto ou não comer. Eu não tive o mesmo arbítrio que ele teve. E eu já nasci condenado. Já nasci condenado, Deus. Eu não tive diante de um fruto com a decisão de comer ou não comer. Eu nem tive essa escolha. E agora que eu venho milhares de anos depois nascer, eu já nasci condenado. Não fui eu que pequei, foi Adão. Adão pecou, mas passou para todos nós. Então, Adão e Eva condenaram a raça humana inteirinha. Estragaram tudo. Agora, o que Deus vai fazer na pessoa de Cristo? A Bíblia diz que ele é o segundo... Segundo o quê? Segundo Adão. Já aprendeu isso ou não? Então o que Deus vai fazer? Como é que ele vai julgar a raça humana? Como é que ele vai julgar essa criação que está toda condenada e estragada? Está com vírus. Como é que Deus vai exercer a justiça dele? Vai matar um por um? Não. Então Deus traz a lei. E na lei tinha o que? O sacrifício. O que era o sacrifício? O indivíduo culpado pegava um animal inocente, chegava lá, apresentava para o sacerdote, transferia o pecado dele para o animal, e o animal inocente era degolado e levava o pecado do culpado, o animal inocente. Aquilo já era um tipo de que Deus faria lá no futuro. Então na lei se fazia o quê? Um animal inocente levava o pecado do cara culpado. Ele fazia oferta, ia lá e ficava livre do pecado, o animal morria no lugar dele, porque ele que tinha que morrer. Então a lei deixava claro que o pecado, sem derramamento de sangue, sem a morte, não haveria remissão do pecado. Então tudo isso já apontava para Cristo que viria. Você tem que ter paciência nessa explicação. Deixa isso caindo lá dentro, com paciência. Aí quando Jesus nasce, João Batista olha para Jesus e fala: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Deus manda um Cordeiro, Jesus Cristo. O que vai acontecer? O mesmo que acontecia na lei. Esse Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele é inocente. Ele vai tomar o pecado de toda a humanidade.
Ele vai levar toda a humanidade para a cruz, assim como um só casal. Destruiu a raça humana inteirinha. Agora vem o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, Deus homem, homem Deus, que vai pegar tudo que entrou por Adão, toda essa desgraça que entrou por Adão. Ele vai trazer isso sobre si, juntamente com tudo que veio de Adão. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai condenar, a justiça de Deus vai cair sobre ele. A justiça que teria que cair sobre cada homem pecador. O castigo que teria que vir sobre cada homem pecador. Cristo é o nosso representante, ele vai nos substituir. Um homem desgraçou a raça humana inteirinha. O que Deus vai fazer? Deus vai liquidar agora com essa desgraça, com esse mal na cruz. Um outro homem vai desfazer tudo isso onde? Na cruz. Então é como se Deus pegasse cada ser humano e pusesse em Jesus Cristo. Cada ser humano estava em Adão, veio de Adão. Deus agora pega toda a raça humana estragada, vai exercer a sua justiça. Deus não tem um jeitinho brasileiro de passar a mão e falar, não, tudo bem. Deus não tem esse jeitinho brasileiro. Ele é justo, então ele tem que executar. Ele tem que condenar, exercer a sua justiça sobre o pecado. Então o que ele vai fazer? Agora ele pega essa raça humana inteirinha, ele vai julgá-la e crucificá-la na cruz de Jesus Cristo. Ele é o inocente que vai levar o pecado da raça humana inteirinha e vai levar todos junto com ele ali para a cruz. Um homem entrou o pecado, por outro na cruz vai ser destruído tudo que entrou por Adão. Você acredita? Entende isso? Não? Está difícil entender isso? Então quando Cristo está na cruz, na ótica de Deus, é toda a raça humana sendo julgada, condenada e o pecado sendo destruído e cravado ali. Então todos nós estamos incluídos lá. Quando Jesus está morrendo, Deus não está vendo só o Filho de Deus. Quando Adão estava pecando, Deus não estava vendo só Adão, ele estava vendo a raça inteira entrar em transgressão. Um pecou, condenou tudo. Agora Deus pega todos esses e Cristo vai atraí-los todos na cruz. E quando Cristo está ali, Deus está julgando a raça inteirinha na cruz do Calvário. Pastor, mas quando isso vai ter validade para mim? Olha, se eu não conheci Jesus, não entendo a Bíblia, não sou salvo, isso não serve. Mas se eu criei em Jesus Cristo, então eu morri ali na cruz com ele e nasci de novo. Ressurgi dos mortos. Se eu já sou uma pessoa salva, então eu já fui executado. A cruz é fora do tempo. A cruz, apesar de acontecer no tempo, ela é uma coisa que está fora do tempo. Para nós é passado, presente e futuro. Não, a cruz já está tudo resolvido ali. Passado, presente e futuro. Está tudo resolvido ali. Então quando Cristo está ali na cruz, o nosso velho homem. Por que ele fala velho homem? É aquilo que nós herdamos de Adão. A maldição que veio de lá estragou toda a raça humana. Ela está sendo executada ali. O inocente está levando o pecado dos culpados. Ele está tirando tudo de nós, esta coisa na cruz. Por isso que a cruz é o centro do Evangelho. A igreja que não tem nas suas pregações o centro, que é a pregação do Cristo crucificado, ela precisa repensar e voltar às origens. Porque se só prega prosperidade, vitória, não prega o Cristo crucificado, está devendo, desviou-se daquilo que tem que se falar constantemente. Então quando Cristo está ali na cruz, todos nós estamos incluídos na morte dele, o velho homem, o único poder de neutralizar essa coisa chamada pecado, de destruir isso, de nos libertar dessa coisa terrível, é a morte de Cristo na cruz. É a única coisa que liberta o homem. A pessoa pensa que, olha, me desculpe dizer isso, as pessoas da internet vão ver, vão ficar brabas, elas pensam que gritar vai libertar a pessoa. Gritar. Então muita gente gosta de gritar, ele acostumou a gritar. Se não tiver grito, não é culto para ele. Ele acostumou a fazer isso. Aprendeu isso desde que entrou na igreja. Ele nunca pensou, ele vai fazendo o que todo mundo faz. A pessoa pensa que passar um pouco de óleo aqui vai libertar.
Mas o que liberta o homem de verdade é quando ele olha para Jesus e acredita no que ele fez ali. É isso que liberta o homem de tudo. Então, quando Cristo está na cruz, o nosso velho homem está sendo cravado, julgado e condenado na pessoa de Jesus Cristo. O efeito do erro de Adão passou para toda a humanidade. O efeito do que Cristo fez na cruz passa para todos os que creem agora. Eu não fiz nada para receber o mal de Adão. Também não fiz nada para receber o bem de Jesus Cristo. Ele fez por mim e me tirou dessa escravidão. Então a igreja, presta atenção, a igreja não é um monte de coitado que precisa de libertação toda sexta-feira fazer o culto da libertação. Um monte de gente angustiada, ai que luta, ai que guerra. A igreja são os perdoados, os libertos, os salvos pelo poder da crucificação de Jesus Cristo. Um povo liberto que tem a sua dívida paga, não deve mais nada para ninguém. Cristo quitou tudo ali na cruz. Ou eu acredito no que ele fez na cruz, ou minha fé é vazia ainda. Ou é a fé humana, aquela fé humana que eu só quero ter fé para ter coisa. Então eu quero ter coisa, eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro. Em nome de Jesus, vou ficar nisso o tempo todo. Dinheiro, casa, eu vou conquistar, eu vou encostar Deus na parede, eu vou sacrificar. Essa coisa humana, essa fé que é como se o reino de Deus fosse comida e bebida. Só isso. Então eu tenho que acreditar. Primeira coisa, eu entendi. Eu sou incapaz de vencer essa coisa chamada pecado. Eu sou incapaz. Eu posso pôr uma roupa, alguém falar assim, esse aí é santo. Mas aqui dentro eu sei que eu não sou. Eu só estou com um rótulo. Posso estar na igreja de segunda a segunda, todo mundo olhar para mim e falar, olha, esse é um homem de Deus, mas aqui dentro eu estou cheio de coisa errada, borbulhando. Você já viu quando você joga guaraná no copo, não sobe espuma? Está borbulhando isso, né? Então a única coisa capaz de vencer isso é Jesus na cruz, nada mais vence o pecado. Agora ele leva o meu velho homem ali, e dali vem um poder sobre a minha vida, que vai me dar vitória sobre tudo isso. Que vai me dar, o pecado não terá mais domínio, apesar de sentir tudo isso, eu não sou mais escravo, conforme nós vamos ler, né? Então está bem claro isso que eu estou te dizendo. Eu sei que, olha, eu li esse texto aqui durante muitos anos sem entender o que lia, nem gostava porque era esquisito. Não tinha muita empolgação, não tinha vitória, não tinha guerra, não tinha milagre, não tinha línguas, não tinha cego vendo, não tinha nada. Que coisa vazia. A maior parte de quem só procura isso não lê Romanos, porque não tem nenhum Golias vencendo, perdendo para Davi. Não tem nenhuma guerra, não tem muito glória, não tem, está muito vazio isso aqui. Mas quando você entende, então você vive a liberdade que Cristo já te libertou. Então vamos trabalhar nisso aqui, para ficar bem claro essas coisas para você. Vamos ler de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Olha lá, nós o que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em quê? Na sua morte. O que é o batismo? Imersão. Então nós somos imergidos na morte, nós morremos, fomos lançados na morte dele. Deus fez isso por nós. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Quando o indivíduo é sepultado num túmulo lá no cemitério, ele vai lá, vamos falar que nem nos velhos tempos, 7 palmos de terra, joga o corpo dele lá e sepultado, ele acabou, cobriu de terra, ele está lá no meio, morto. O que é ser sepultado na morte pelo batismo? Deus me lançou na morte, eu morri com Cristo, fui sepultado na morte dele. É a única coisa que neutraliza o poder da carne. Você pode falar assim, eu vou ser a pessoa mais mansa da terra e ficar irritado todo dia. E não conseguir ser. Você pode falar, hoje eu vou tratar todo mundo bem, vou ser paciente com a minha esposa, eu não vou me irritar com os filhos. Eu vou ser... Daqui 10 minutos você já fez tudo errado e você está frustrado.
A única coisa que dá poder para neutralizar isso é entender: fui sepultado na morte. É o poder que vem da cruz. Não adianta, eu posso me matar para tentar ser melhor e não conseguir. Mas se eu entender o efeito da morte de Cristo na cruz, então dali vem um poder que vai me dar graça, que não sou eu, que vai me ajudar a ter um domínio, que vai me ajudar a ser livre, mesmo sentindo essas coisas, não ser escravo, dominados por ela, mesmo passando as mesmas tentações. Não estou resistindo assim, não. É um poder da morte com ele na cruz, sepultamento na morte com ele, que vai me aliviar as coisas como uma pomada que alivia a dor. Vocês estão entendendo ou não? Talvez você não saiba o que é isso. Você está olhando para mim, estou te falando, e você nunca viveu isso, nem entende. Não leve a mal porque eu estou falando assim. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Olha o teu enterro aí. Foi sepultado com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, aí ele fala: assim também andemos nós como em novidade de vida. Só depois do sepultamento na morte é que vem a novidade de vida. Olha lá, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua... Então nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte? Fomos. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que nós precisamos saber, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Vamos supor que tem várias leis no país que exercem um controle sobre a nossa vida. Se você desobedecê-las, vai sofrer uma consequência. Elas são vivas, mas quando você morre, ainda que elas existam, a morte te libertou delas. Elas não têm poder sobre morto, tem? Porque o morto está morto. Ainda que elas existam, ela não tem domínio sobre você. Mas elas continuam vivas, as leis. Deixa eu ler de novo. Guarda isso que eu estou te falando na mente. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então, nós morremos com Cristo. Ainda que essa coisa do pecado estava sobre a nossa vida, nós somos libertos pela morte dele na cruz. Morremos para o pecado. Morremos para isso. Então, a única porta que Deus abriu para neutralizar o poder do pecado na vida de uma pessoa foi a morte de Cristo na cruz. Nós morremos com ele. Pela morte dele, ele nos liberta desse domínio que o pecado tinha sobre a nossa vida. Nós continuamos pecadores, sim, mas aquela vida de escravo que a gente tinha, nunca mais. Nunca mais. Aquilo morreu, acabou. Acredita ou não? Continua a leitura. Ora, versículo 8: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus, assim também vós, olha só, considerável, se considere mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, nós morremos. Se considere, você tem que crer nisso. O que é se considerar? É isso mesmo que eu sou, se considere. Eu morri para esse sistema maligno de destruição, fui liberto dele pelo poder do sangue de Jesus. Me considero morto. Aquele pecado que reinava na minha vida, que me escravizava, que me dominava, eu não conhecia Cristo, eu nem sabia que pecado era pecado. Eu estava inserido nesse sistema de destruição, achando que isso era legal, era boa vida, era tudo de bom. Mas quando encontrei Cristo, descobri que tudo isso era uma desgraça, era uma maldição. E Deus me libertou. Me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então, meu irmão, se considere morto.
para esse sistema maligno, essa coisa horrível que vive por aí. Nós não pertencemos a isso. Nós somos libertos disso. Quando a gente lê Colossenses 1,13, vamos lá. Vamos lá que você já sabe de cor aqui, depois a gente volta. Colossenses 1,13, o que diz? Ele nos libertou. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, olha o fim da escravidão, temos a redenção e a remissão dos pecados. Então ele está dizendo que, olha, nós morremos. Então, ele nos libertou, Cristo, através da sua morte, para quem crê, nos libertou da mão do diabo, do império inteiro das trevas. Estamos mortos para o pecado. Você acredita? A coisa mais difícil para o crente acreditar é que ele foi liberto do império das trevas e transportado para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. É difícil entender. Porque desde o começo da nossa vida a gente fala, cuidado com o demônio, tem um demônio na tua casa, um demônio, o diabo. E o crente não acredita que Cristo nos libertou do império das trevas. Está escrito aqui, nos transportou, nos pôs em outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então, como eu tenho que fazer? Considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para esse sistema, mortos para esta questão, esse império das trevas dos quais nós somos libertos. A morte de Cristo na cruz é uma coisa poderosíssima, isso é o poder de Deus. Então considerai-vos, volta lá em Romanos 6, onde nós estamos. Considerai-vos mortos para o pecado, versículo 11, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E agora? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de iniquidade. Porque o pecado, é isso que eu quero que você entenda. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo. Então, o que era viver debaixo da lei? Era aquele monte de ordenanças que você tinha que cumprir com o esforço da carne, com o seu esforço, com o seu sacrifício. As lutas, não adulterarás, não mentirás, não, era um monte de não. E na lei você não tinha o poder do Espírito para não fazer aquilo. Aí você vê o Velho Testamento inteiro, o povo desobedecia toda hora, caía debaixo de cativeiro, toda hora voltava as costas para Deus, toda hora caía, começava a adorar Deus estranho, traía Deus, fazia tudo ao contrário. Fazia tudo ao contrário, porque não tinha força para cumprir a lei. O pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei tentando vencer o pecado pelo esforço, pela carne. Vocês estão debaixo da... O que é a graça de Deus? Deus me tira da lei, agora eu sou salvo por aquilo que Cristo fez, não mais pelo esforço. Ninguém é salvo porque esse esforço faz alguma obra. Isso aí é arroz com feijão. Vamos lá. Gálatas não. Efésios, vamos lá. Eu sei que vocês já cansaram de ouvir isso aqui, mas... Só para ligar uma coisa com outra. Efésios 2. O que ele diz? Ele diz, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora leia isso, olha o que está escrito. Isto não vem de vós. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Que fique bem claro isso aqui, Isto não vem de vós. Não é nada que eu consigo produzir. Não é o meu jejum que eu vou fazer.
Não é porque eu subi no monte, desci no monte. Isso não vem de vós, ó, pela graça. O que é a graça? Um favor sem merecimento. É dado de graça. Pela graça, Deus me dá de graça a salvação. Isso não vem de mim. Eu não produzi nada para ter isso. É de graça. Vem tudo da graça de Deus e é dado de graça através do Cristo crucificado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Alguém pode pensar, não, mas eu é que acreditei. Não. Isso não vem de vós. Nem essa fé que você teve um dia, que você pensa que foi eu, né? Não vem de vós, é um dom de Deus. Deus é que injetou isso no seu coração e você criou. Até essa fé para ser salvo não foi você que produziu. Não, para quem está debaixo do legalismo que a salvação é por obras, querido, só depois. Não posso perder o ritmo. Então, até a fé que você teve um dia você foi na igreja, ou assistiu um filme, ou você viu alguma coisa, ou o irmão sentou com você, entende? Veio uma palavra, não sei como. Mas aquela fé que um dia ali dentro aconteceu e brotou e você creu, você pensa que você que produziu isso. Isso não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva, um presente de Deus. Não de obras, não porque eu fiz alguma coisa. Para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que foi salvo porque fez isso, isso e aquilo. Pastor, isso é uma afronta que o senhor está dizendo. Até a fé que eu tive um dia para ser salvo é um dom de Deus, é. Nem você produziu essa fé. Você acredita nisso? Isso aqui é a fé para a salvação. Deixa eu ver se eu acho ali em Romanos. Romanos, vamos lá, Romanos. Volta lá para Romanos. Versículo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Presta atenção. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para quem? Para cada? Quem que repartiu? Se Deus repartiu, quem é que deu? Então ele fala, não pense, pela graça que cada um de vós, não pense de si mesmo além de que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então Deus repartiu e lá dentro do coraçãozinho de cada um deu uma medida de fé para cada um. Então pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, meu irmão. Ainda nós não temos uma compreensão clara da natureza humana caída. A gente pensa que ela é um pouquinho boa. Então a gente pensa que ela consegue fazer coisas que agradam muito a Deus. A gente pensa que a gente é capaz ainda de produzir coisas perfeitas que vão fazer a diferença. Mas tudo que sai de nós, ele sai manchado pelo homem defeituoso, pelo homem da carne. Quando chega diante de Deus, tem defeito. Não chega no nível que Deus quer. Foi por isso que o próprio Deus vem na pessoa de Jesus, para ele ter uma oferta perfeita, sem mancha, para que pudesse ser feito aquilo em favor da humanidade que ele veio fazer. Oi? Sim. Mas vamos lá, agora volta em Romanos, onde nós paramos. Aí ele fala assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, no versículo 14. Pois não estáis debaixo da lei. Estamos debaixo de quê? Da graça, debaixo desse favor sem merecimento. Debaixo dessa salvação que é dada gratuitamente. Entende? Debaixo dessas bênçãos de Deus dadas de graça, que não foram alcançadas por esforço. Até a fé que eu tive em Jesus Cristo, ele repartiu, ele trouxe isso. Eu precisei ouvir, a fé vem pela palavra, precisei ouvir alguma coisa de Jesus, ouvir alguma coisa de Deus, ter uma informação de Jesus Cristo. Ninguém aceita Jesus sem ter ouvido nada dele.
Ninguém vai se entregar a Jesus se não ter ouvido uma pregação que fale a respeito dele. Primeiro vem a palavra. Quando a palavra cai aqui, vem o Espírito Santo e gera verdadeira fé para a salvação. Por isso que, olha, quantas vezes eu fiz apelo: olha, você que quer aceitar o Senhor Jesus, vem aqui na frente, põe uma música bonita aí, e a música bonita, olha, aceita o Senhor Jesus. Aí fala: você trouxe alguém, então pega no braço dele, traz ele daqui na frente para aceitar o Senhor Jesus. Aí vem a pessoa assim, Senhor, repete isso comigo e ora e tal. Essas pessoas sumiram, nunca mais apareceram. Todo mundo pensou que tinha aceitado Jesus, nunca aceitaram, sumiram. Por que elas não ficaram? Por que não quiseram mais saber de Deus? Não vieram na frente, não obedeceu a música, não obedeceu aquele. Sabe por quê? Porque nunca brotou a fé no coração delas para a salvação. Nunca. Né? Você não vê, me desculpa dizer isso, eu fiz isso 30 anos. Você não vê nenhum dos apóstolos. Quem quer aceitar Jesus? Mostre um apelo aqui na Bíblia. Você não acha. Acha? Pedrão, põe a música aí, maestro. Começa. Irmãs, começa a dar glória, 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 glória. Os irmãos, aleluia, glória a Deus. Aquele ritual todo. E traga, e vem como está. Quando Pedro pregou em Atos 2, ele não fez apelo nenhum. A turma que estava lá, o que nós temos que fazer? Eles mesmos vieram. Ninguém, vem, a última chance. Ai, olha, tem um demônio lá na porta, você vai sair de braço dado com ele. Aí todo mundo vem na hora. Não vem? Todo mundo vem na hora? Vem na hora. Aí quando Pedro pregou, o que Pedro pregou? Falou da morte do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição, e 3.000 se converteu, sem nenhum apelo. Isso que é a fé verdadeira que Deus faz brotar no coração de uma pessoa. Pedro não fez apelo nenhum. O que devemos fazer, varões e irmãos? Aí Pedro falou: olha, se arrependa, agora seja batizado, né? Não fez cursinho para nada também, eles não fizeram. Vocês estão entendendo o que é a fé dada por Deus? Então, é uma incógnita. Quando eu comecei a perceber isso, falei: meu Deus, aquele monte de gente, olha, tantas pessoas se converteram, sumiram, desapareceram, se converteram nada. Nunca brotou a verdadeira fé, porque alguém trouxe, alguém puxou, porque tocou uma música triste, a pessoa chorou, ficou meio emocionada, mas não creu, desapareceu. Então até a fé, meus irmãos, é a obra de Deus, não é do homem. Então às vezes a gente quer dirigir a obra de Deus com a nossa cabecinha, com o nosso raciocínio. A gente cria um monte de norma na igreja, 1, 2, 3, 4, e tem que obedecer aquilo. Sinta dizer, a igreja organizada hoje estabeleceu um montão de coisas. Tem que ser assim, 1, 2, 3, 4, 5. E todo mundo entra naquele quadrado e vai rodando. E se está fora do quadrado, não é de Deus, não é salvo, não faz parte. Sabe? É uma igreja organizada, cheia de normas, cheia de departamentos, cheio disso, cheio daquilo, cheia de coisas, que às vezes cria tanta confusão e não salva ninguém. Então, só Deus sabe, né, quem ganhou 100.000. Então, ele está dizendo assim, ó, nós não estamos mais debaixo da lei. A lei, tudo era feito por esforço próprio. Eles não tinham o Espírito Santo no Velho Testamento. Era na base da força da carne. Por isso que eles falhavam, eles não conseguiam. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que conhecia muito bem a lei. Não adulterarás, quem for pego em adultério vai ser apedrejado, pois ele mandou matar Urias e cobiçou e adulterou com a mulher de Urias, com Betseba. Ele, que era um homem segundo o coração de Deus, não teve força, caiu em tudo isso, sim ou não? Era para ser apedrejado de acordo com a lei, era ou não era? Porque na lei era tudo por esforço próprio, é que nem o legalismo de hoje. A pessoa entra na igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Enche a pessoa, o crente novo, coitado, não sabe nem o que é ser salvo. Já está cheio de regra, de costume, de coisa, dependendo da igreja que vai. Enche eles de tradição e ele continua nem sabendo o que é salvo. Ele não... Ô glória, ô poder, ô glória, receba, vai mudar a sua vida, você vai ter dinheiro, olha, vai abrir a porta, vem aqui, ralabacá, tcharamahai, e rabacá para lá, e roda e pula, né? Não leve a mal porque eu faço isso. Porque eu já fiz tanto isso no passado.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não, eu quero que você entenda isso. Tudo isso porque você não está mais debaixo da lei. Na lei o homem não tinha força para cumprir. Não tinha o Espírito Santo Consolador habitando nele. Não tinha um no Velho Testamento, que como no Novo era santuário de Deus, habitação permanente do Espírito Santo. Não tinha um no Velho Testamento. O Espírito Santo vinha, se manifestava nos reis, nos profetas. Em alguns, a maior parte do povo nunca soube o que era uma experiência com o Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Ele dentro de nós é o guia. Ele é o Consolador verdadeiro. É Cristo habitando em nós. É a graça de Deus em nós. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não estamos debaixo da lei, agora estamos debaixo da graça. E na graça, Cristo está vivendo em mim. Então Ele vai me dando condições. Vai abrindo meu entendimento. Vai mudando a minha vida de dentro para fora. Vai trabalhando o caráter dele em mim. Vai cumprindo os propósitos da cruz na minha vida. Então eu vou sendo levado pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Geralmente a gente pensa assim, vou pôr a mão na cabeça daquele, vou pôr a mão, só isso. A gente só pensa que ser guiado pelo Espírito Santo é isso. Deus está me dizendo que tem alguém de camiseta preta aqui, por quê? Né? A gente pensa que só isso. Ser guiado pelo Espírito Santo, primeira coisa, ele vai fazer você mergulhar no Evangelho, meu irmão. Você entende isso? Jesus disse assim, quando ele vier, ele me glorificará. Então, quer ver uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Vai entender a glória de Jesus Cristo, ele me glorificará. O Espírito Santo é um que faz o trabalho no anonimato, em silêncio. Ele não chama a glória para si. Ele está o tempo todo glorificando Jesus, apontando para Jesus, né? Jesus é tudo. Ele veio para glorificar Jesus aqui na terra. Então ele habita em nós estamos debaixo da graça. Então, por essa graça é que ele vai lentamente me levando, me aperfeiçoando, lentamente me levando, aperfeiçoando. De vez em quando eu vejo um detalhe da minha vida que mudou. Eu falo, Espírito Santo, o Senhor teve um trabalho comigo. Faz anos que eu não mudava nisso aqui. O Senhor teve uma paciência. Mas eu vi que mudou, porque não é porque eu me matei, fiquei sem comer 40 dias. Porque eu... Mudou porque Ele mudou, sem eu fazer nada. Mas mudou. É a graça dEle. Pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo do quê? Debaixo da lei, o esforço do homem. Debaixo da graça, Cristo vive em mim. Cristo está fazendo a obra através de mim. Debaixo da lei, a guerra, o desespero. Debaixo da graça, eu vivo pela graça. Não estou mais na guerra. Cristo já venceu tudo por mim. Ele me conduz em triunfo. Ele me conduz em triunfo. Ele me conduz em triunfo. Debaixo da lei, eu estou na mão do império das trevas. Debaixo da graça, me libertou do império das trevas. Me libertou, estou liberto da mão do diabo. Pastor, não fala isso, pastor. A maior parte dos crentes não acredita que foi liberto da mão do diabo. Acredita até que Deus toda hora traz um demônio para provar ele. Põe na casa dele lá porque ele não deu dízimo. Aí vem o demônio devorador. Acredita mais nisso do que foi liberto do império das trevas. Sim ou não? Posso ir mais um pouquinho? Eu não deixei vocês perguntar, porque senão eu perco o rumo aqui. E às vezes a pergunta vai para um lado que não se encaixa bem aqui. Olha, versículo 15, vamos lá. Aí todo mundo vai falar assim, é que a turma fala assim, ó, esse negócio da graça é muito fácil. Então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Pode, né? Quando você fala da graça de Deus, a primeira coisa que eles falam, quem está debaixo da lei, isso é muito fácil, você não precisa fazer nada. Posso pecar à vontade, então estou salvo. Não pode não. Tem nada disso. Olha lá, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência,
Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que ele está dizendo? Havemos de pecar, agora estou debaixo da graça. Deus me libertou do jugo da lei. Então eu faço o que eu quero, vou pecar. Não! Não posso! Eu não posso mais voltar a ser escravo de uma coisa que eu já fui liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, é uma grande responsabilidade, porque Deus me põe em liberdade. O que eu vou fazer com essa liberdade agora? Agora eu vou pegar essa liberdade e voluntariamente vou me submeter a Deus. Voluntariamente, não é no reio, no cajado, na marra. Ele me libertou, eu pego a liberdade que Ele me deu e me submeto voluntariamente a uma vida correta, a uma vida limpa, porque o pecado, eu vou ter mais facilidade, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, sim da graça. Vou repetir a pergunta para terminar. E daí, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vocês oferecem como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque em outro tempo, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues, uma vez, olha lá, uma vez libertados do pecado. Olha lá, está escrito, uma vez libertados do pecado por quem? Por Jesus Cristo. Uma vez libertados do pecado, feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros à escravidão da impureza para a maldade, da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Agora presta atenção nisso que nós vamos ler. Presta atenção. Agora, porém, libertados de onde? Do pecado. Transformados. Por quem transformados? Foi o meu esforço ou Deus que me transformou? Foi Deus que me transformou. Agora, porém, libertados do pecado, transformados por Deus em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, o que o pecado traz? Porque o salário do pecado é morte. Mas e o dom gratuito de Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então leia o 22 para a gente terminar. Agora, porém, libertados desse sistema, libertados de tudo aquilo que veio de Adão, libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus. Deus nos transformou em servos dele. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 7. Leia só o versículo 4 do capítulo 7. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. O que, pastor? Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outros. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Aqui nós vamos falar a semana que vem. Que através da morte de Cristo na cruz, nós morremos para a lei, morremos para a velha aliança. Vou falar bem claro, morremos para o judaísmo do Velho Testamento, morremos para a lei, fomos libertados da velha aliança pela morte da cruz. Tá bom, queridos? Então se esforce para vir a semana que vem.